Saudações, jovens cientistas! Espero que estejam todos bem. Vamos continuar agora o nosso curso de Fundamentos da Química Analítica em nossa terceira aula. Bons estudos! Bom, pessoal, na nossa terceira aula vamos concluir os nossos conceitos fundamentais. Vamos falar na aula de hoje sobre os compostos iônicos, os cátions e os ânions e a distribuição eletrônica. Compostos iônicos. Nós sabemos que os átomos no estado fundamental, o que quer dizer isso? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Todos os elementos que vemos na tabela periódica, eles estão no estado fundamental. Esses átomos no estado fundamental, eles apresentam a capacidade natural de ganhar ou perder elétrons, formando espécies químicas com carga, que nós vamos chamar de íons. Assim, íons compreendem as espécies químicas com carga positiva, quando ele apresenta um déficit de elétrons, ou seja, uma quantidade menor de elétrons, ou carga negativa, quando ele apresenta um excesso de elétrons, uma quantidade maior de elétrons. Isso significa que os íons apresentam o número de prótons sempre diferente do número de elétrons. Sabemos também que os íons positivos são conhecidos como cátions e os íons negativos são conhecidos como ânions. Ok, pessoal? Vamos fazer um exemplo bem simples para compreender a ideia dos íons. Então, eu vou construir aqui um pequeno modelo, certo? Atômico. É constituído de 3 prótons no núcleo e 3 elétrons na nuvem eletrônica, divididos nos seus níveis de energia. Ok? Então, este modelo de átomo aqui, ele possui no seu núcleo atômico 3 prótons e na sua nuvem eletrônica ele vai possuir, nos seus respectivos níveis de energia, 3 elétrons. Nestas condições, dizemos que esse átomo ele está no seu estado fundamental, porque ele possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Novamente, todos os elementos químicos, como encontramos eles na tabela periódica, eles estão no seu estado fundamental. Agora, vamos supor que esse nosso modelo de átomo ele perca um dos seus elétrons. Então, esse elétron mais externo aqui, ele vai ser perdido, certo? Então, eu não vou ter mais esse meu elétron. Então, graças à magia da adição, eu não tenho mais esse meu terceiro elétron. Então, isso significa que o meu número de elétrons agora são 2. Isso significa que esse meu modelo de átomo ele tem um excesso de carga positiva. Eu vou ter 3 cargas positivas quanto 2 cargas negativas. Então, esse meu átomo vai se tornar um íon positivo, certo? Então, vou chamar esse meu átomo de X. Então, esse meu átomo X, ele vai ter uma carga positiva, certo? Eu posso representar esta carga positiva com mais ou posso representar essa carga positiva como um 1 escrito ao lado do meu símbolo do meu elemento químico. Ambos significam a mesma coisa. Ambos significam que eu tenho um íon, certo? Como é que eu sei que é um íon? Porque ele tem uma carga aqui.
e é uma carga positiva. Como é uma carga positiva, isso significa que ele é um cátion. Então, toda vez que eu tiver um cátion, significa que eu tenho um excesso de carga positiva no núcleo do meu átomo, porque o meu elemento, o meu átomo, ele perdeu elétrons. E volta ao milagre da edição. Agora o meu átomo hipotético aqui, no meu modelo atômico, ele perdeu 2 elétrons. Então ele perdeu um elétron mais externo e outro elétron mais interno. Então agora eu tenho apenas um único elétron. Se eu tenho um único elétron, então significa que o meu excesso de cargas positivas presentes no meu núcleo aumentou de 1 para 2. Então, se eu chamar esse meu átomo hipotético de X, ele vai ficar com a carga positiva dele maior, não é? Olha, eu tenho 3 cargas positivas contra uma carga negativa na minha nuvem eletrônica, ou seja, apenas um elétron. 3 menos 1, 2. Então, eu tenho 2 cargas positivas. Então, eu posso escrever esse meu íon positivo, ou seja, esse meu cátion, como X subscrito aqui, sobrescrito, perdão, 2+, ou posso escrever o X entre parênteses, um 2 romano, certo? Então, isso continua sendo um cátion, certo? 2+, porque eu tenho 2 prótons a mais no meu núcleo atômico. Ok, pessoal? Então, novamente, graças ao milagre da edição, nós temos agora um elétron a mais aqui. Ó. Esse meu átomo, esse meu modelo de átomo, ele recebeu um elétron. Então, agora ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, se ele tem 4 elétrons e 3 prótons, significa que ele também é um íon. Mas agora ele vai ser um íon de carga negativa, certo? Por quê? Porque agora ele tem um excesso de carga negativa. Então, eu posso escrever esse meu modelo de íon como sendo Y menos, onde esse menos significa que eu tenho um elétron a mais na minha nuvem eletrônica. Então, eu chamo isso aqui de ânion. De igual forma, se esse meu modelo atômico aqui receber outro elétron, ficar com 2 elétrons a mais, ou seja, no total eu tenho 5 elétrons, a carga do meu íon formado também vai aumentar, porque agora eu tenho 2 elétrons a mais. Então, seria um íon de carga 2-. Esses 2- significam os 2 elétrons mais. Então vamos para alguns exemplos mais utilizados por nós de cátion. Nós utilizamos muito o cátion H+, o hidrogênio, o cátion sódio+, o cátion potássio+, a prata mais. Então, esses são todos exemplos de cátions monovalentes. Também trabalhamos muito com os cátions bivalentes. O magnésio 2+, o cálcio 2+, o bário 2+, o cobre 2+, o zinco 2+, o chumbo 2+. São todos exemplos de cátions bivalentes. Temos também o alumínio 3+, o ferro 3+,
o cromo 3+, são exemplos de cátions trivalentes. O conceito de valência de um átomo é correspondente ao número de ligações que ele pode fazer para se tornar estável, assim como os gases nobres. Como as ligações químicas que estabilizam o átomo ocorrem na camada de valência, ou seja, a camada ou nível eletrônico mais externo do átomo, podemos chamar os cátions e os ânions de monovalente, bivalente, trivalente ou tetravalente, conforme cada caso. Alguns exemplos de ânions, nós temos o íon fluoreto, F-, o íon cloreto, Cl-, o íon brometo, Br-, o íon iodeto, I-, são exemplos de ânions monovalentes. Temos também o óxido, o oxigênio, 2-, o sulfeto, o S2-, temos o nitreto, N3-, e o fosfeto, P3-. Esses são exemplos de ânions simples. Temos também os ânions compostos, que são os que a gente mais utiliza. Por exemplo, a hidroxila, o H-, o cianeto, Cn-, o carbonato, CO3, 2-, o nitrato, NO3-, o permanganato, MnO4-, o sulfato, SO4, 2-. Ok, pessoal? Então, por que ter uma ideia, saber as cargas dos íons, os cátions e os ânions é tão importante para a gente? Porque nós trabalhamos ao longo do curso com equações químicas na forma iônica. Então, é muito importante que nós conheçamos ao menos os íons mais triviais, os íons mais corriqueiros. Então, por exemplo, em uma equação onde eu represento a minha dissociação iônica, eu preciso ter ideia da carga dos meus íons apresentada. Então, eu sempre devo saber que o meu sal cloreto de sódio, ao ser dissociado em água líquida, o solvente água, eu vou gerar íons sódio mais e íons cloreto menos. Quando eu pego o meu ácido clorídrico concentrado e ionizo ele em água, no meu solvente água, eu tenho que saber que os meus íons formados são o H+ e o Cl- aquoso. Eu tenho que saber que quando eu dissocio o meu hidróxido de magnésio também em água, eu vou gerar os meus íons, liberar os meus íons magnésio 2+ e 2 íons OH-, também aquoso. Então, eu preciso saber dessas minhas cargas. Outro exemplo, quando eu tenho o meu nitrato de prata em água, eu tenho que saber que ele vai formar íons
Ag+, e íons NO3- os íons nitrato. Então, pessoal, eu tenho que ter a noção de que essas cargas dos meus íons, elas não são obras do acaso. Então, elas são formações naturais, certo? Então, a carga do íon que um determinado elemento químico pode formar influencia diretamente os compostos químicos que ele pode formar outras espécies, outros elementos químicos. Isso faz muito sentido na minha tabela periódica. É uma tendência periódica o comportamento de algumas das principais cargas dos elementos químicos que nós conhecemos. Então, na minha família 1, que não possui o hidrogênio não faz parte da família 1, ela se inicia com o lítio e vai até o frâncio. Então, todos esses meus elementos da família 1, que é a família dos metais alcalinos, eles formam íons com carga +1. O lítio mais, o sódio mais, o potássio mais, o rubídio mais, o césio mais e o frâncio mais. Então, isso é uma tendência periódica de acordo com a minha distribuição eletrônica, de como os meus elétrons eles se distribuem no meu átomo. De igual forma, a família dos metais alcalinos terrosos, a família 2, formam íons com carga 2+. É o caso do berílio, do magnésio, do cálcio, do estrôncio, do bário e do rádio. Então, sempre para os nossos exemplos, isso é uma verdade. Nas famílias 16, a família dos calcogênios, o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio vão formar íons 2-, da mesma forma que os halogênios irão formar íons menos, o fluoreto, cloreto, o brometo, o iodeto. Então, como isso ocorre? A distribuição eletrônica nada mais é do que a organização mecânico-quântica dos meus elétrons no meu átomo. Então, meus elétrons eles se distribuem em orbitais atômicos. Então, cada orbital pode suportar até 2 elétrons e esses orbitais eles vão se organizando ao longo do que a gente conhece como níveis de energia. Então, no primeiro nível de energia, eu só possuo um orbital, que eu chamo ele de orbital S. No meu segundo nível de energia, eu tenho um orbital S também e 3 orbitais P, que eu chamo orbitais P degenerados, ou seja, com a mesma energia. Veja que a energia aqui aumenta e eles estão emparelhados, então eles possuem a mesma energia. Então, o meu orbital S também só comporta até 2 elétrons. De igual maneira, os orbitais P, cada orbital comporta até no máximo 2 elétrons. Então, eu vou preenchendo cada um deles, certo? E depois continuo preenchendo até completar os meus 6 elétrons, 2 elétrons em cada um. E assim sucessivamente ao longo dos meus níveis de energia. Então vamos ver alguns exemplos.